Olá, internautas conectados da MTV, estamos de volta com o DM Entrevista. Eu recebo hoje aqui nos estúdios do MTV Carlos Roberto Neri Matos, ele que é superintendente de administração do Ministério da Fazenda de Goiás e do Tocantins. Primeiro, um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Bom, e hoje ele veio falar sobre um assunto muito interessante, ética na administração pública. Principalmente no momento em que nós estamos aí passando por um tal de mensalão sendo julgado, um monte vamos dizer assim, de alguns coadjuvantes, mas alguns que são protagonizantes desses eventos aí estão sendo condenados. Eu acho que é um assunto bom para ser falado aqui, né? É muito bom. Bom, Carlos Roberto, ética na administração pública. O que se deve à falta de ética? Você acha que o servidor público, quando entra no serviço público, ele já entra com esse gene da falta de ética ou ele aprende a ser não ético lá dentro? Bom, na minha opinião, é o seguinte, o ser humano em si não é perfeito. E muitas das vezes, quando a pessoa consegue adentrar o serviço público, seja por intermédio do concurso público, ou seja, galgando algum cargo por indicação política, ele se vê em algumas situações que favorecem a tomada de algumas atitudes que podem levar a gerar uma futura corrupção, uma falta de ética. E isso tudo, do meu ponto de vista, tem a ver mais com a tal da chamada falha de caráter. Por que que uma criança que nasce numa comunidade pobre consegue, se de repente achar alguma coisa, um brinquedo, um dinheiro, pegar e tentar devolver ao seu legítimo dono, e a gente vê outras crianças, adolescentes, criados em melhores condições, não conseguem ter esse mesmo tipo de atitude? Não é a questão social que vai dizer se a pessoa é melhor, se tem caráter, se não tem caráter, que é uma coisa de fórum íntimo, entendeu? Eu creio que uma pessoa que é íntegra de caráter, em qualquer situação, ela vai ser íntegra de caráter. Não é uma situação que favorece aquela situação. A ocasião faz o ladrão. Você está me entendendo? Eu creio que isso daí é uma coisa que vem de berço. Não precisa ser um berço rico, não precisa ser um berço pobre. Agora, os exemplos que a gente vê no dia a dia é que às vezes levam, olha, se não aconteceu com fulano, por que eu não posso tentar? É isso que eu ia falar, a questão mais cultural, né? Por exemplo, mais cultural. No Brasil, se fulano faz, por que eu não vou fazer? Se eu não fizer, ele vai fazer. É meio que cultural, né? É meio que cultural. E, infelizmente, o que acontece? Nas rodas de bares, no futebol, no clube, conversando mesmo dentro dos nossos trabalhos, assim, qual será o próximo escândalo da vez? Não é? Eu acho que a gente levou um susto muito grande em relação ao Demóstenes Torres, que é um assunto que está em toda a mídia. Ele que era dito como o paladino da moral e, de repente, cai por terra aquele homem que era dito como íntegro, né? Acho que foi um grande susto para a sociedade. E se você parar para voltar numa história recente, volta e meia acontece que esses paladinos aos quais a gente acredita todas as nossas forças, tipo na época o Ibsen Pinheiro, que foi ele que caçou o Collor, e outros que vêm acontecendo, que vieram durante a história recente do país, cai em descrédito de uma hora para outra. Por exemplo, para mim, esse negócio do senador foi assim um negócio tipo assim é inacreditável, você dizer, por exemplo, eu já sabia, como muitas pessoas dizem. Porque é o seguinte, existe aquela coisa cultural, só interrompendo, aquela coisa cultural do brasileiro de que, todo político é corrupto, beleza, mas em relação ao Demóstenes Torres, por ele se mostrar aquele cara combativo, ninguém esperava isso dele. Exato. Com certeza seria um dos futuros candidatos à presidência da República. Quiçá presidente da República, você está me entendendo? Então isso daí, são esses exemplos que às vezes levam ao povo brasileiro, acho que nós estávamos conversando antes,
Assim, por que o povo é passivo? Por que o povo não reage tanto a esse tipo de situações como em outros países, né? Porque esses acontecimentos vêm assim, se vindo um atrás do outro, e a população fica assim, nem ligo mais, nem ligo mais. Eu faço um modo de comparação naquelas cidades maiores do país, São Paulo, Rio de Janeiro, onde volta e meia se vê tiroteios, assaltos a banco, e a população, a gente não vê aquela reação. A população sente, a população está dentro do problema, mas ela não vê uma reação do poder público. Ela fala, o que eu vou fazer? Então, eu morei no Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro, uma cidade que é a cidade maravilhosa. Mas quando eu cheguei lá, havia tiroteios próximos assim das comunidades que falam, eu achava que era na porta da minha casa. E aquilo parece comum. Pois é, e aí o colega lá do vizinho tomando a sua cervejinha, conversando naturalmente e tal. Então, as pessoas vão se acostumando, o que é um erro. Então, a falta de ética também, acho que também é o costume. As pessoas se acostumaram com a falta de ética dos políticos, do servidor público, que volta e meia está aí na mídia porque meteu a mão. Aquele exemplo do ex-presidente Collor, da população vir para as ruas, aquilo ali foi um movimento que eu comparo lá àquele que está acontecendo lá nos países do Oriente Médio agora, né? Da população se indignar, não ver nenhum tipo de atitude do poder público, e ela mesmo tentar tomar as rédeas da situação. Não há necessidade disso. Existem legislações para tudo quanto é tipo de situação. O Brasil não é um país que não tenha legislação. Não é um país sem leis. Sem leis, exatamente. As leis têm que ser cumpridas da maneira que devem ser cumpridas. O problema é que as leis elas não são colocadas em prática. Exato. Não existe esse negócio, é lei para rico, a lei é para todo mundo. Isso que está acontecendo do mensalão está sendo um exemplo extremamente positivo, porque a população estava descrente que esses que estão envolvidos no mensalão não fossem ter nenhum tipo de condenação. Né? Condenação, não iam passar por nenhum tipo de constrangimento de ter que ser preso. Essa questão do mensalão, né? Esses nomes aí da política nacional que já estão na mídia há tanto tempo, e como grandes políticos, grandes nomes do cenário político brasileiro, o fato deles irem para a cadeia, perder os seus mandatos, você acha que isso pode ser um divisor de águas no que diz respeito a esse combate à falta de ética na administração pública? Com certeza. Tipo assim, nossa, tipo, o chefe da Casa Civil foi preso, como assim o Dirceu vai para a cadeia? Como assim o João Paulo Cunha para a cadeia? Com certeza. Não assusta um pouco quem está metendo a mão, quem está mexendo ali? E como eu falei no início da entrevista, por que antes não ia e por que agora vai? Você acha que a população, um clamor da população? É o clamor da população e é quem está hoje, por exemplo, lá no comando do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, sabe? Desde da operação que chegou até eles, certo? Tudo na vida depende de nós, seres humanos, que somos imperfeitos. Agora, se nós fizermos a coisa da maneira certa, tudo vai dar certo. Eu, há pouco, estava falando com uma colega sua sobre as questões das obras públicas. Por que as obras públicas, invariavelmente, têm problemas, têm dificuldades e muitas delas não chegam a termo, ao seu final? No meu ponto de vista, por uma falta de administração, falta de competência técnica, e o gestor responsável está de olho, acompanhando tudo. Pode ser que aconteça de um ou outro ser condenado pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral da União, porque não teve o devido cuidado. Mas quando você vê uma obra grandiosa como essa do aeroporto aqui, 10 anos e não vai para frente, olha, as leis de licitação é a 8666, tem tudo lá, projeto executivo, projeto básico, projeto executivo, execução, fiscalização, tem como você pedir garantia da empresa da execução, você está entendendo?
Por que se conseguiu construir em Aracaju, que era um aeroporto do tamanho do nosso, aqui de Goiás? Eu estou falando nosso, porque eu estou falando como se fosse goiano. Sim. Já assumi a terra. Natal, e aqui tem essa dificuldade. A lei que usou lá é a mesma lei que se usa aqui, não há diferença. Então, está faltando, no meu ponto de vista, um bom gerenciamento, eu faço uma boa administração. Carlos Alberto, eu faço uma outra comparação que é muito, acho que muito positivo para ser colocado aqui para o internauta fazer uma reflexão. Por exemplo, nós estamos diante de uma obra que nem do aeroporto e tantas outras obras que acabam ficando fora da mídia, são hospitais, são escolas que estão em ruínas, que foram gastos ali rios de dinheiro e não foi entregue à população. Beleza, há 10, 15 anos está ali aquele montoeiro de construção que não foi concluída. Não se usou o mesmo sistema, por exemplo, para se fazer os estádios de futebol que foram licitados e que tem hora e data para ser entregue à população, vamos dizer assim, e se não entregar, e se não entregar? É verdade. Não, por que esse cuidado todo com estádios de futebol e com escolas e com hospitais? Não foi usado o mesmo sistema de licitação, a emergência parece que até mais para as escolas e hospitais do que um estádio de futebol. Na realidade aí foi-se criado até um regime diferenciado de contratação. Por conta da premência, da urgência. Então, alguns tipos de contratações para os estádios de futebol, para melhoria das vias de trânsito, de transporte, a parte de hotelaria, enfim, toda essa parte estrutural que vai estar envolvida desde a época das Copas das Confederações, Copa do Mundo, até as Olimpíadas, estão dentro desse regime diferenciado de contratação. Mas aí não, nesse ponto aí não seria fácil, por exemplo, justamente aí sem ética de plantão? Aí é que vem um detalhe. Vai acontecer? Com certeza vai acontecer. Porque se quebrou um pouco aquela rigidez da Lei 8666. Agora, eu sempre parto do pressuposto que o meu companheiro, servidor público, seja concursado ou não, ele é ético, você está entendendo? Esse regime diferenciado de contratações, ele vai facilitar sim, mas isso não desobriga, vamos dizer assim, a ele como gestor, fazer as pesquisas de preço. Eu não posso simplesmente pegar e contratar a empresa X por alguma indicação que o preço dela pode estar muito mais alto do que qualquer uma outra. Praticado no mercado, né? A gente sabe que essa palavra lobby, existe até só falta agora as leis trabalhistas formalizadamente dizer que lobista é um emprego, é um cargo, entendeu? Então, existe os lobbies... Um profissional indispensável do serviço público. Então, os lobistas que estão aí das empresas, seja empreiteiras, seja construtoras, enfim, eles estão atuando. Então, sabe que no estado X vai construir o veículo leve sobre trilhos. E aí chega aqui, chega num deputado, no senador da bancada, ou chega no próprio chefe do executivo, e aí na hora da contratação, isso aí vai acontecer sempre. Aí você tem que ter a pessoa certa, no lugar certo e com firmeza de caráter para que essas coisas não aconteçam. Bom, olha, é um prazer receber ele aqui, Carlos Alberto. Acho que esse assunto... tem pano para manga. Tem pano para manga. Eu vou convidar você para vir outras vezes aqui, para debater com a gente, para trazer até os nossos internautas mais informações, falar um pouco mais sobre esse tema e sobre outros temas também dentro da sua função, que eu acho que é de interesse da população. Esse eu tenho certeza que muita gente aí... Acho que são muitas dúvidas que tem em relação a esses problemas de ética que vem sempre acontecendo em nosso serviço público, infelizmente, mas parece que está acontecendo uma revolução. E vamos dizer que esse mensalão aí e esse pessoal sendo condenado seja um divisor de águas. A gente prefere acreditar que seja, né? Há que se ressaltar a atuação firme da Controladoria Geral da União, certo? Que está dando todo o suporte para que se faça uma investigação séria. A própria Polícia Federal está tendo uma atuação muito firme nesse sentido. O que se tem que tirar um pouco é essa questão. É o político do partido A e o político do partido B.
político do partido A não é mais ou menos corrupto que o político do partido B. É uma questão de oportunidade, é uma questão de você saber como articular isso daí. E se o partido A, o partido B, o político A, o político B, tiver essa pequena deficiência de caráter, não é o fato dele pertencer ao partido A ou ao partido B que vai fazê-los cometer esses tipos de impropérios que gera corrupção, nem nada, sabe? É a situação como um todo. E nós brasileiros, tendo órgãos atuantes, firmemente atuantes, e agora com esse grande exemplo que o STF está dando, a tendência disso é dar uma segurada. Porque senão fica aquela história, ele fez, não foi pego, o outro fez, não foi pego, eu vou fazer também, não pode ser assim, né? E a gente tem que acreditar que o país vai dar certo, que tudo vai se resolver, mas a gente tem que saber também que os chefes do executivo também têm que saber colocar as pessoas certas. Com certeza, é primordial isso. Saiba exatamente escolher quem vai estar ali do seu lado, porque você pode ser crucificado no lugar dele, pode ter certeza. Por exemplo, só para a gente finalizar, imagina que eu tenho uma formação na área de medicina, veterinária e tudo, e seja convidado por qualquer um dos chefes do executivo, seja federal, estadual, municipal, para ocupar uma pasta da agricultura. Eu não entendo nada disso. Você está me entendendo? Então, quem vai cuidar, na realidade, são as pessoas que vão estar abaixo de mim. E aí, se eu não tenho a formação adequada para cuidar de uma determinada pasta, esse erro que vem lá de cima vai descendo. É um efeito cascata. Exatamente. É um efeito cascata. Perfeita a sua conclusão. Carlos Roberto Nery Matos, ele que é superintendente de administração do Ministério da Fazenda de Goiás e Tocantins, também é professor na Anhanguera. Tem mais, né? Eu sou orientador. Orientador na UEG, né? E sou funcionário de carreira da Receita Federal. E ainda sobra tempo para palestras. De vez em quando. De vez em quando. Ou seja, é alguém que conhece do assunto. Prazer recebê-lo aqui. Prazer, todo meu. Ele é sempre bem-vindo. Muito obrigado. Tá? E o DM Entrevista fica por aqui. Você continue na nossa programação. Tchau, tchau. Até o próximo programa.